Glória a Deus, aleluia. Amém. Bom estarmos aqui nessa manhã mais uma vez. Que bom. Faz pouquinho tempo que a gente saiu daqui, mas a gente está de volta. É uma bênção. Aleluia. Amém. Falando sobre a congregação local, né, sobre a igreja que nós fazemos parte. Nós somos uma parte da Igreja Universal do Senhor, e nós somos aí uma parte do corpo de Cristo, né, e falando sobre a congregação local. Por que devemos congregar? Aleluia. Essa é uma boa pergunta. É que vocês estão meio longe, né, mas é uma boa pergunta para você levantar a sua mão aí, antes de nós falarmos qualquer coisa, você pensar numa resposta aí. Por que devemos congregar? Para quem na igreja? Para quem na igreja? Eu vou fazer meu culto lá em casa. Lá em casa, já ouviu isso? Já ouviu isso, né? Ou você nunca ouviu isso? Se nunca ouviu, você vai ouvir em algum momento. Eu oro lá em casa. Não, pastor, eu jejuo lá em casa. Lá em casa, eu não preciso ir na igreja. Uma vez eu ouvi uma pessoa que estava na igreja, eu falei, não. A pessoa estava na igreja, uma jovem, abençoada, na igreja, fervorosa. Aí parou de ir na igreja, nós fomos visitar. Aí estava na casa dela, na sala, assim, a gente estava conversando. Ela falou, não, pastor, eu não estou indo na igreja mais, mas assim, a gente está orando aqui em casa. Estou fazendo jejum a semana inteira. E eu no sofá me remoendo assim, virando, a perna não parava no lugar, eu me coçando assim. Não era pastor, não era nada naquela época. Era só um jovem da igreja, eu atribulado de espírito lá dentro, assim, pulando. E aí ela parou de falar e eu comecei a falar. E aí passou uma semana, eu abri lá o Facebook. A irmãzinha estava lá no centro de Macumba fazendo trabalho para os orixás, para os oguns, os demônios todos lá que... E aí eu falei, meu Deus. Então, irmãos, assim, a gente tem visto pessoas, tem visitado pessoas. Vou falar de novo, que estavam na igreja, servindo a Deus, inclusive fazendo a obra do Senhor, e por algum motivo pararam de fazer, pararam de estar congregados, e a vida da pessoa, você vê que só acumulou problemas e situações surgiram, e inimigos poderosos se levantaram contra essas pessoas, e elas não têm nenhuma força para combater isso. Então a gente sempre tem isso no coração, e a gente vai anunciar isso sempre, do poder que há em congregarmos, em estarmos juntos como igreja. É claramente sabido de todos nós que o templo não vai salvar ninguém. Então a gente está falando do templo, está falando de placa, a gente está falando de igreja, corpo de Cristo, né? Não é organização, a igreja não é uma organização, tá? A igreja de Cristo não é uma organização. A igreja do Senhor é um organismo vivo, é um corpo. Então nós estamos reunidos no corpo de Cristo, e é importantíssimo eu estar ligado no corpo. Membro que é arrancado do corpo, ele fatalmente vai apodrecer, e não tem serventia nenhuma. Então, assim, congrega, fica firme no culto, fica firme na comunhão, na aliança com a igreja, fica firme, tem que ficar firme. Tem provas, tem lutas, tem muitas coisas, tem situações que nos entristecem, que se levantam, tem tudo isso, irmão, faz parte. Mas eu não posso deixar de congregar. Por que devemos congregar? Atos capítulo 2, verso 47.
Aliás, eu vou aproveitar esse texto de Atos capítulo 2 aí, né, nesse tópico, por que devemos congregar? Põe no verso 42 em diante, por favor, Eloy. Que aí já vai explicar muita coisa. Eu particularmente, lendo a Escritura, lendo a palavra, eu entendo, no meu coração eu entendo que a igreja de Atos, que a gente vê aí no capítulo 1, capítulo 2, mais especificamente como igreja no capítulo 2 em diante, e ela vai durante um tempo no livro de Atos, durante um tempo eu creio, tá? Isso é algo que eu creio, lendo a Escritura, eu creio que a igreja de Atos capítulo 2, e até uma boa parte do livro de Atos, a igreja de Jerusalém, ela é por um momento uma igreja padrão. Então aqui no capítulo 2, quando a gente vê falando da igreja de Atos, capítulo 2, 3, 4, 5, até o 8, depois acontecem muitas coisas, mas essa igreja do começo aqui de Jerusalém, para mim, vendo o texto, é uma igreja padrão. Chega um determinado ponto do livro de Atos e nas cartas de Paulo que a gente vai entender que ela deixa de ser uma igreja padrão. Por quê? Porque não era para ficar em Jerusalém. Jesus deu uma ordem muito clara: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder e depois vocês vão sair para ser. A intenção de Jesus é que a igreja fosse na Galileia, porque a Galileia era um lugar dos gentios. Tinha ali judeus, mas também tinha gentios. Então, a ideia do Senhor era que a Galileia, que toda a Samaria, por exemplo, quando você lê o texto de João capítulo 4, aonde Jesus vai? Ele vai em Samaria, né? A Bíblia fala que ele tem que ir para a Galileia e era necessário passar pela Samaria. Ele podia contornar por um outro caminho para não passar por Samaria. Samaria tinha lá uma briga, né, com os judeus. Então, ele de Jerusalém para ir para a Galileia, ele tinha que passar pela Samaria. A Bíblia fala que ele vai até Sicar, uma cidade da Samaria. A Samaria era você tem que ler lá os livros dos reis, de crônicas, para você entender o que é Samaria. Samaria é o povo de Israel, são pessoas das tribos de Israel que se misturaram com outros povos e aí trouxeram outros deuses. Então virou uma bagunça. Eles fizeram, por exemplo, altares para adorar a Deus, mas eles misturaram coisas de outros deuses. Virou uma bagunça e aí criou esse problema entre os judeus de Jerusalém, da Judéia, e a Samaria, porque eles se contaminaram de tal maneira, que chegaram a colocar coisas horrorosas dentro do templo lá, que eles fizeram, do altar que eles fizeram. Bom, era uma mistura. Então, eles tinham muita briga. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, imagina que tinha uma lei na época que todo rabino, todo fariseu que chegasse na sua casa, então, antes de ele entrar em casa, ele tinha que parar na porta da sua casa, levantar as suas mãos em direção a Samaria e amaldiçoar os samaritanos. Todo judeu religioso fazia isso. Chegava em casa do trabalho, estou cansado, vou entrar. Antes de entrar, ele tinha que parar, virar para Samaria e amaldiçoar os samaritanos. Tamanha era. E aí Jesus vai lá em Samaria, certo? Lembra disso ou não? Da mulher? Que aí ele prega para a mulher e a mulher ali tem uma experiência, aquele mover maravilhoso, você conhece o texto, a história, não é isso que eu quero me ater. E aí Jesus vai embora. E aquela mulher ali vai falar dele e tal, e causa ali uma certa revolução na cidade, os homens vêm, e as pessoas ouvem Jesus e elas creem em Jesus, amém? Só que Samaria ficou abandonada. E Jesus falou, quando ele vai subir, ele fala, sei de minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém, Samaria, e nos confins da terra. Não tem isso, que é essa promessa? E aí ninguém foi para Samaria. E aí ficou a igreja, capítulo 1, 2, 3, ali reunida. Então, no começo, eu olho para o texto de Atos e vejo que é uma bênção, é um padrão, é um modelo de igreja para a gente, a igreja de Jerusalém, aqui no começo de Atos. E aí, como não obedece, fica ali, fica o Pedro, fica o Tiago, fica o João, a elite da igreja, num templo, pô, legal, estamos aqui, salvação, experiência, sinais, vamos ficar aqui mesmo. E aí, o que Deus manda? Uma perseguição. Capítulo 8 começa com perseguição. Eles estabelecem diáconos para servir às mesas. Então, eles fundam a igreja ali em Jerusalém e ficam ali, tranquilos. Mas tinha uma ordem. E aí, que não cumpriu a ordem, vem a perseguição, capítulo 8 de Atos. Quando o capítulo 8 começa,
Deus levanta quem? O Filipe. Aonde o Filipe vai? Está precisando ler Bíblia, irmão? Dá uma lidinha mais no texto de Atos, você vai ver lá no livro de Atos. Ele vai para Samaria. E ele prega em Samaria. E aí Samaria inteira é ganha para Jesus. Tem aquela revolução espiritual, as almas. Porque ele foi lá um evangelista. Por quê? Porque ele lembrou, pô, Jesus falou, e tem a Samaria também abandonadora, eu vou para lá. E ele vai para lá, ele prega lá e a cidade é ganha para Jesus. Tem um avivamento poderoso em Samaria. Eles queimam livros de magia, tem o Simão. E aí naquela coisa toda, então desce desce Pedro e João para estabelecer um fundamento apostólico ali, né? Então assim, então quando eu olho para Atos, eu vejo que aqui no começo, a gente vai ler o texto aí, é uma igreja padrão, modelo para a gente. Mas depois, infelizmente, ela se perde nisso. Mas calma, Deus levanta uma outra igreja para ser modelo para a gente. Qual igreja? Eu olhando para os textos, para as cartas, eu vejo a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalonicenses, ela vira uma igreja modelo para mim e para você. A igreja de Atos tem um modelo para a gente seguir e não se perder nele. E também a gente tem a igreja de Tessalônica para a gente ver como modelo. Paulo nem pastoreou ela, mas ela tinha obras, ela tinha amor, ela tinha fé. Cara, eles viviam assim um evangelho poderoso e a Bíblia fala, Paulo escrevendo para ele, fala assim, olha, por causa de vocês, da fé de vocês, da obra de vocês e do amor de vocês, por causa do amor de vocês, da esperança de vocês e da fé de vocês, 3 coisas que são eternas, que vai ter no céu também, fé, esperança e amor, que Paulo escreve lá, 1 Coríntios 13, por causa dessas 3 coisas que vocês vivem na igreja, a palavra do Senhor, ela ecoou em todo mundo. Porque a igreja tinha amor, fé e esperança. E não é só, eu tenho amor, não, eles tinham obras de amor. Eu tenho fé, não, eles tinham obras maravilhosas de fé, que demonstravam a fé. Não, eu tenho esperança. Não, eles viviam isso, eles praticavam isso no dia a dia da igreja. Então, era uma igreja maravilhosa, assim. Depois eu recomendo você a ler o livro dos Tessalonicenses, né, capítulo 1 e 2. Mais precisamente, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver no capítulo 1, 2, lá, o quanto é poderoso. Mas aqui, vamos servir essa aqui de padrão, para a gente aprender nela, tá? Do 42. Então, por que devemos congregar? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deixa aí, presta atenção. Essa aqui está falando de uma igreja de Jerusalém que acabou de receber o Espírito Santo. E ela está cheia do Espírito Santo, amém? Amém? Olha para o teu irmão e fala para ele assim, uma igreja cheia do Espírito Santo. Está vivendo assim, aquela unção. Fala para ele assim, não pode perder isso. Pelo amor de Deus, irmão, não é um sacrifício você estar aqui. Não é um lugar de vir assim, eu vou ter que ir para a igreja. Sai, está amarrado, em nome de Jesus. Não fala isso, irmão, eu vou ter que ir para a igreja hoje. Eu vou ter que fazer uma coisa lá na igreja, eu tenho que, é meu dia na escala hoje. Irmão, isso é o fundo do poço para um crente. Cara, é um privilégio. Lembra que você falava, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor. Senhor, lembra de mim. Senhor, faz alguém me lembrar de mim, me vê aqui, Senhor, eu quero te servir. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você cantou a música da Aline Barros tantas vezes, lá no teu quarto, trancado, empolgado, você já cantou. Usa-me, o Júlio já cantou, o Fabinho, não sei, o Fabinho gosta mais de voz da verdade, tem uma cara que gosta de voz da verdade. Então assim, irmão, a gente orou, a gente pediu, a gente clamou. E se você não fez isso, pelo amor de Deus, faça isso. Deus quer te usar, Ele te deu talentos, te deu dons. Ele dá talentos para pessoas naturais, Ele dá dons para a igreja, dons espirituais para a igreja, para os membros do corpo de Cristo. E Ele separa alguns para dons ministeriais. Então, irmão, queira alguma coisa da parte do Senhor, né? Tem um irmãozinho que não está aqui, deve estar vendo lá, deve estar viajando, deve estar lá visitando o horto lá, né? Mas ele sempre fala, pastor, eu não quero títulos, eu não quero cargos, eu não quero...
Eu falei, para de falar isso, talvez você não tenha, porque você não quer. Você fica falando, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não quer nada, quer sim, tem que querer. Tem que querer ser instrumento do Senhor, tem que querer ser vaso, tem que querer ser usado pelo Senhor. Ele te salvou. Para quê? Para só ficar na cadeira sentado? Tem um pregador que eu gosto muito, que ele fala aquela cara de vaca religiosa, aquela cara... Sem dar na... Não, irmão, Deus escolheu a gente. O Salvador tem muito gado lá, e sabe como é aquela cara de vaca, né? Como é que é? Você olha para ela assim, não tem expressão, né? Mastigando, olhando para você assim, é uma cara de vaca religiosa, assim, de boi religioso, assim, aquela coisa. Não, irmão, a gente é uma igreja cheia do Espírito Santo que está vivendo ali, provando algo, e eles não perdem isso. Lógico que tem as suas dificuldades, eu já falei, às vezes eles confundem algumas coisas e ficam em Jerusalém, mas a igreja do Senhor, ela está cheia do Espírito Santo ali. Então, esse é por que a gente, por que devemos congregar? Porque nós temos isso quando a gente se reúne como igreja. Igreja cheia do Espírito Santo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmão, uma igreja, por que a gente se congrega? Por que a gente se reúne? Por que a gente congrega? Porque é importante estar aqui como corpo de Cristo, em unidade, assim, reunidos, né? Porque tem ensino, porque tem doutrina, porque a gente recebe doutrina, são verdades que não podem ser mudadas, que são eternas. São doutrinas, verdades que não podem ser mudadas, que não podem ser contestadas. Então a gente recebe isso na igreja, estando congregado, porque Deus levanta uma parte do corpo para serem, para receber, que foram separados para viverem esse dom ministerial, apóstolos, né? No ensino dos apóstolos e na comunhão. Bom, essa comunhão aqui é importante para você e para mim. Eu sei que às vezes tem um atrito, né? Às vezes é pedra com pedra ali, batendo para encaixar, às vezes tem um atrito. Às vezes dói um pouco, e a gente sabe que é verdade, acontece mesmo isso. Às vezes você chega e alguém está de mau humor, e alguém não te cumprimentou, e acontece mesmo, não tem como fugir disso. Alguém passou por você, estava correndo e não viu, e não percebeu. Alguém não te cumprimentou, e não é pessoal, é que a pessoa naquele dia não está muito bem. Eu já cheguei na igreja, já cheguei na igreja muitas vezes, cabeça baixa, sem querer falar para ninguém, sem querer falar paz do Senhor, porque eu não tinha paz no meu coração, eu estava debaixo de guerra, de luta, sei lá, de tribulação. Eu já passei por isso, tanto já entrei assim, como também já passei por alguém que estava de cabeça baixa e que não levantou para falar comigo. Então, assim, mas a gente precisa entender que o nosso papel é orar por alguém, é liberar a palavra, quando você vê alguém chorando, se derramando, não é que está em pecado, isso é um miserável, isso nunca se consegue, não é isso, irmão, isso não é comunhão. A gente precisa, como igreja, cheia do Espírito Santo, viver a comunhão, de verdade, estar junto, a dor do irmão tem que doer em mim, essas coisas que são básicas de um ministério, de uma igreja, do corpo de Cristo, que está cheio do Espírito Santo. Não pode ter rivalidade, não pode ter disputa, não pode ter inveja, não pode ter contenda, não pode ter essas coisas no meio da igreja que está cheia do Espírito Santo. Qual é umas características de uma igreja que está cheia do Espírito Santo? Olha lá, tem doutrina, tem ensino, né? Uma igreja tem... Bom, por que eu venho aqui? Porque aqui eu aprendo. Aqui eu aprendo. Eu não aprendo quase nada vendo YouTube. Uma coisa difícil... Tem umas coisas bem legais, assim, que são interessantes, que legal, tal. Mas eu aprendo de verdade aqui, no dia a dia, vivendo aqui a comunhão da igreja, vivendo aqui debaixo de autoridade, sendo ministrado. Aqui que a minha fonte de ensino realmente é aqui, porque eu tenho ensino de liderança espiritual. Então, aqui eu sou ensinado, você é ensinado aqui, nós somos ensinados aqui. Então, aqui tem ensino, e a gente precisa congregar. Não sei porquê, me deu uma vontade de falar que você não vai aprender nada assistindo novela. Não sei porquê me veio essa vontade. Você não vai aprender nada assistindo novela, irmão. Nada. Vai aprender o que não presta. Não vai aprender nada saudável. Você quer falar ou você está só falando amém? Ah, tá.
Paulinha é 2024, é isso? Paulinha e Eloy 2024. Guardem aí os irmãos. Você viu aí? Então é isso, irmão. Até na dor tem crescimento. Então assim, na dor a gente cresce. Mas não, pelo amor de Deus, na hora que sentiu dor, deu mal lá, deu ruim, deu atrito, não larga a igreja, não abandona tudo, não sai. Não serve, aí eu não gostei, eu fui injustiçado. Irmão, nós vamos ser injustiçados, mal falados, nós vamos ser às vezes criticados, muita gente não vai gostar da gente, muita gente vai fazer cara feia, você não vai acertar sempre também, a gente às vezes vai fazer errado. Irmão, essa semana eu tentei tomar cuidado com muitas coisas assim, tentando resolver umas questõezinhas, e no final eu vi, cara, eu errei nisso aqui. E aí tem consequência, aí você vê cara feia de um, você vê a não participação do outro, você percebe. Por quê? Porque a gente acabou errando. Então, assim, gera dor, assim. Mas não seja tão magoado, tão dodóizinho. Olha para o teu irmão e fala para ele, não seja tão dodói, irmão. Deixa o Espírito Santo passar um mentiolate dele aí, em nome da tua vida, em nome de Jesus. Não, e o tal do mentiolate perdeu a graça, né, cara? Você já viu o mentiolate hoje? Cara, às vezes o Pedro machuca, eu tenho que passar, me dá uma raiva. Aquele mentiolate que não arde mais, cara. Tanto que eu sofri com aquilo que você sofreu. Lembra do mentiolate, irmão? Aí tinha o iodo e tinha o mentiolate. Você sempre, não, quero o iodo. Não, o iodo não cura. Tem que ser o mentiolate. Aquela pazinha, irmão. A hora que saía do vidro assim, ó. Só quem passou sabe. Tem muita gente que não viveu isso aqui, né? O Fabinho não sabe o que é isso. O Júlio não sabe o que é isso. O Carlinho nunca passou mentiolate na vida. Nossa. Você não pensava em ponto, você não pensava no hospital, você pensava no mentiolate que estava na tua casa esperando, cara. E não tem, então, mas deixa Deus passar, até isso complica para a igreja, né? Na hora de passar um mentiolate espiritual, não arde mais. Uma geração Nutella, né? Aí, Pedrão, uma geração Nutella, cara, meu Deus, por isso que tem tanto problema na igreja. Porque não tem comunhão, tem que ter comunhão, irmão. Tem que lutar, às vezes não dá certo, às vezes dá errado. A gente tem que se levantar e tentar de novo, não tem jeito. Por exemplo, a ceia do Senhor, pensa na mesa do Senhor, irmão. É o momento mais poderoso de comunhão que Deus deu para a igreja dele. Uma mesa colocada para a gente ter comunhão com Ele, um memorial a Ele, a obra dele. Na ceia não pode ter tristeza, porque na ceia não é para eu lembrar da morte de Jaque. Na ceia não é para lembrar das minhas derrotas. A ceia não é feita para lembrar dos meus tropeços, dos meus pecados. A ceia é um memorial da obra que Jesus fez por mim. Então, na ceia, não é para eu ficar remoendo meu pecado. A ceia é para eu celebrar o perdão que Ele me deu na sua morte. E a mesa, irmão, comunhão entre você e Deus, e Jesus, e o corpo de Cristo. Todos nós temos direito à mesa. A ter olhar um para o outro, nós temos comunhão. Vamos morar no céu, nós temos que viver isso. E nessa comunhão, irmão, gera muita coisa futura para a igreja. No partir do pão e nas orações. Então, tem que ter isso, a gente precisa, né, se organizar para ter e uma igreja cheia do Espírito Santo. Tinha oração, tinha tempo de oração junta, tá? Não é oração individual, cada um na sua casa. Oração ali como corpo, como igreja reunida. A gente precisa se organizar para isso. Como nós já ouvimos, não importa de quem venha, importa que alguém tem que fazer. Verso 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Isso é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Tem temor na igreja. Tem temor na igreja. Tudo que nós fazemos, fazemos com temor. Tudo que nós falamos, falamos com temor. Toda obra que realizamos, realizamos com temor. Nossos relacionamentos são com temor. A obra que nós fazemos, o ministério que nós desenvolvemos é com temor. Temor é o princípio da sabedoria. Tudo começa com o temor a Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem temor a Deus. Ela não quer que Deus se afaste. Ela quer que Deus fique presente, perto. Ela não tem medo de Deus, ela tem temor a Deus.
ela leva Deus com todo carinho, com todo cuidado, ela respeita a presença dEle, o gosto dEle, a vontade dEle, ela sabe o que Ele deixou escrito, e porque ela sabe o que Ele deixou escrito, ela cumpre aquilo, sabe, integralmente, ela não negocia aquilo que Deus falou, porque ela tem temor, ela quer respeitar, ela quer amar, ela quer cuidar das coisas dEle, ela quer viver perto dEle. Então, isso é uma igreja cheia de Espírito Santo, tem temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Então, isso tem sinais, obras maravilhosas, milagres. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja padrão, uma igreja modelo, para a gente olhar sempre para esse texto e ver isso. 44. Oi. Depois o pastor Fernandes vai responder para vocês depois, no final. Deixa eu corrigir um pouquinho aqui. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que... Volta lá, deixa eu ver o verso 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. De compartilhar. Esse verso aí, a gente passa é tão pequenininho, que até o Eloy passou rápido ali. A gente passa por cima dele muito rápido, né? Falou em compartilhar, todos os criam. Só faz isso quem crê que o Espírito Santo está na igreja, que é uma igreja séria, verdadeira, que o meu irmão está cheio do Espírito Santo, que nós estamos em unidade, nós temos comunhão. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Tem a moral de olhar e falar assim: o que é meu é teu. Pode pegar, fica para você, usa. Pensou? Só para quem crê isso aí. Mas passamos correndo nesse aí, né? 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Veja lá. Diariamente. Não era uma vez por semana, não era 2 cultos, era todo dia. Tinha culto no pátio do templo. Por quê? Porque eles sabem que agora esse templo, que até um pouco tempo atrás era um lugar religioso, que eles não podiam entrar, não tinham acesso, que tinha o véu, agora eles conhecem a obra de Jesus, andaram com Jesus, estão cheios do Espírito Santo, mudou tudo. Eles vão lá para o pátio do templo, né? Partiam o pão em suas casas, tinha lá o momento do culto, que eles se reuniam todos e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. Então eles tinham os cultos, né, no templo, quando todos se reuniam diariamente, mas também tinham cultos em casa. Desse texto saíram todas essas igrejas que você conhece aí, né, que tem essa questão de cultos familiares, de células, né, muitas coisas saíram daqui. Célula é um problema? Biblicamente, não. O problema é que as pessoas não entendem o princípio de cultos familiares e distorcem, e as igrejas se racham. Por quê? Por causa dos homens que têm o seu coração corrupto. Não é a doutrina, é o coração do homem que é corrupto, que é corrompido. E eu vi acontecer isso muitas vezes. Mas eles tinham culto nas suas casas, se reuniam, tinham culto, mas todo dia eles se reuniam como igreja, como corpo, lá no pátio do templo. Porque agora o templo mudou. Por quê? Porque Deus fez uma obra tão grande que mudou. O espírito do templo foi mudado. O véu foi rasgado. E agora eles estavam lá reunidos. Então, por que nós devemos congregar? Por causa dessas coisas aí que a gente está vendo como igreja. 47, uma igreja cheia do Espírito Santo, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Uma igreja, por que nós devemos congregar? Porque, irmão, olha para mim aqui. Quando a igreja está reunida, congregada, ela tem um louvor tão poderoso, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por tudo.
Você imagina aquela igreja reunida no pátio do templo, louvando a Deus. Eu imagino ali 3.000, 5.000, como o texto de Atos vai falar, que eram acrescentados, Deus ia, o próprio texto vai dizer aqui, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Então, Pedro prega 3.000, depois ele vai pregar, aí tem mais, chega a quase 5.000 número, mas cada dia, mas imagina esse povo reunido no pátio do templo, louvando a Deus. O poder que tinha esse som no mundo espiritual ali, de Jerusalém, dos fariseus, dos religiosos, eles deviam tremer por dentro. Eles tentaram parar, tentaram segurar, tentaram frear, calar Pedro, calar não sei quem, prende não sei quem, mata no Tiago, e vai. Não, o povo se reunia e louvava. Imagina a adoração dessa igreja ali reunida. No centro de Jerusalém ali, louvando a Deus. Quando eu olho para esse texto, eu já passei por isso 1 milhão de vezes. E hoje, estou lendo isso daqui, e por isso que é bom aprender e estar aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Louvando a Deus. A gente passa rápido por isso. E aí hoje eu parei para pensar. O poder da igreja. Por que nós devemos congregar? Porque aqui, na hora da adoração, irmão, quando a gente está adorando o Senhor, louvando a Deus, é por isso que eu venho aqui, para louvar o Senhor, para se ensinar, para aprender a palavra dele, mas eu tenho aqui, junto com o meu irmão, né, o privilégio de nos juntarmos como igreja e louvarmos a Deus, e fazer esse som ecoar. Então o seu louvor aqui como igreja, ele é poderoso para quebrar cadeias, para destruir sofismas, para derrubar o diabo, o agir dele. Então a gente, como igreja cheia do Espírito Santo, isso é uma igreja cheia do Espírito Santo, tá? Louvando a Deus, reunida ali. Dá para entender o seu papel como igreja, quando aqui no culto, como corpo, louvando a Deus? Estou desafinado, irmão, fecha o teu olho e canta, e adora, e louva. Exalta o Senhor, junta com o irmão do lado. Eu já falei, eu sempre falo dela, não sei se o Júlio lembra da Márcia, da japonesa que tinha lá na Roma, lá muitos anos atrás. Irmão, ela sentava lá na frente, nas primeiras cadeiras, ela tinha uma filhinha, não sei se a Daniela lembra dela. Irmão, japonesa. Pensa numa pessoa desafinada, irmão, era um horror ficar perto dela no louvor. Às vezes fazia um buraco assim, do lado dela, assim, de 3 cadeiras que ninguém... Mas, cara, ela tinha lutas. A gente conhecia um pouquinho da história dela. Ela tinha lutas, batalhas na sua casa. Mas quando ela entrava no culto, ela sentava no lugarzinho dela lá, levantava as mãos para os irmãos, ela cantava, mas assim, ela gritava, ela fechava os olhos, ela chorava, e ela não estava nem aí. Desafinadíssima no nível assim, mais alto que você puder imaginar. Mas ela adorava o Senhor, irmão. E você tem uma vozinha bonitinha aí, você sabe cantar bem, mas você fica bem baixinho assim, sussurrando. Irmão, solta a tua voz e louve ao Senhor, porque a tua casa vai ser tocada, demônios vão cair lá. Porque você está como igreja reunida aqui, louvando a Deus das grandezas. Irmão, o teu filho vai ser curado, tua filha vai ser liberta, a tua casa vai ser próspera, vai ser abençoada, Deus vai visitar lá, vai derrubar esse demônio. Por quê? Porque há um poder na igreja quando ela se reúne para louvar. E os caras perseguindo ali a igreja e a igreja louvando a Deus. Então, assim, por que nós devemos congregar? Aí, uma igreja cheia do Espírito Santo que louvava a Deus. Enquanto a igreja louvava a Deus, era estimada por todos, todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Porque estava cheio do Espírito Santo, louvando a Deus, congregada, sem briga, sem contenda, não, eu não vou cantar essa música, não, eu não vou participar, não, eu não estou de braço cruzado, estou magoado, e aí a vida vira um terror. E aí os demônios estão vencendo na vida da pessoa, o diabo está triunfando,
está rindo, e a gente está nas nossas birras, nas nossas guerras pessoais. Então aí, amém? Quer falar alguma coisa? Nada? Perguntas no final para o pastor Veronese responder. Lucas 24, 53. Lucas 24, 53. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais um texto que é um texto semelhante ao de Atos lá. Que também depois que Jesus é levado aos céus, né, e até antes ali desse derramar ali do Espírito Santo, eles já estavam reunidos ali em Jerusalém, e reuniam-se constantemente ao pátio do templo, bendizendo a Deus. Repito, eles estão fazendo isso agora, a gente leu de Atos, depois de serem cheios de Espírito, mas antes já faziam isso, por quê? Porque, eu repito, eles entenderam que o templo tinha mudado. Jesus havia morrido, já ressuscitado e subiu ao céu. Eles entenderam. A notícia correu, o véu foi rasgado. O ambiente do templo mudou, gente. Então eu não posso olhar para o templo com as minhas amarguras passadas. Tem gente que olha para o templo e porque no templo, na igreja, um dia foi frustrado. Porque um dia na igreja foi magoado. Porque um dia na igreja aconteceu alguma coisa lá dentro que magoou. Eu não podia entrar, eu não vivi aquilo que eu achei que eu ia viver. Irmão, constantemente Deus opera maravilhas dentro e muda o ambiente. Então, cada culto é diferente. Por isso que às vezes eu como alguém que prega a palavra, por exemplo, eu posso preparar uma palavra uma semana antes. Mas quando eu entro aqui para pregar, o ambiente daquele dia, eu preciso discernir o ambiente daquele dia. Eu não tenho nada, olha para mim aqui, estou falando agora pelo Espírito Santo, eu não tenho nada a ver com o ministério de louvor, tenho nada, tem pastor para isso. Mas se eu fosse um salmista, eu, Marcos, fosse um salmista, eu chegaria aqui e que o Senhor me dá discernimento do ambiente de hoje, do culto de hoje. Porque a gente tem que fazer isso como ministro da palavra, por exemplo. Eu preciso chegar aqui e eu preparei uma palavra, eu busquei, Deus falou tal, e eu entendi aquilo talvez, eu fui atrás daquilo, eu cheguei aqui, o ambiente espiritual está de um outro ambiente. E aí eu preciso discernir o ambiente. Então, às vezes, o que aconteceu no passado, dentro da casa do Senhor, que me magoou, eu não preciso ficar olhando para a igreja com raiva, com mágoa. Não, irmão, Deus está trabalhando na igreja aqui dentro, estou falando de corpo de Cristo, trabalhando constantemente no coração dos meus irmãos, dos meus líderes. Então, o que eu me frustrei ontem, hoje pode estar curado, pode estar sarado, pode ter mudado o ambiente. Porque Deus olha para a casa dele e Deus ama a casa dele, irmão. Já repito, a igreja não vai sair daqui derrotada, ela não vai sair daqui frustrada, envergonhada. Arrebatamento não é escapismo de dor, eu não aguento mais, me leva. Não é isso que é arrebatamento. Arrebatamento, a igreja vai sair gloriosa daqui da terra. O inferno nunca vai ser mais cheio do que o céu. Não vai, irmão. Deus não vai perder para o diabo, pelo amor de Deus. Vão ter muitos avivamentos ainda na terra, mas vai ter um grande avivamento ainda. Que as pessoas vão correr para a casa do Senhor. Então, a casa do Senhor é lugar para eu estar permanentemente nela, sabe, o meu coração aqui dentro. Se um dia eu entrei e o véu está lá, amanhã eu volto e o véu vai ser rasgado. Fica firme. Porque às vezes as pessoas querem colocar um véu aqui, um véu ali, mas ele já rasgou o véu, então eu não posso me frustrar nisso. Porque o ambiente do templo mudou, aleluia. E eu vou lá para louvar o Senhor, eu vou lá para engrandecer o Senhor. O texto está dizendo ali, e reuniu-se no pátio do templo, bendizendo a Deus, aleluia. Vem aqui no culto para bendizer a Deus, aleluia. Está passando por luta, dá um glória a Deus, aleluia. Não tem problema, dá um glória a Deus. Mas você é louco, sou. O que você está passando, interessa, vai passar.
Mas eu vou continuar louvando a Deus e vou continuar bendizendo o meu Deus, aleluia, porque Ele é digno. Eu sei quem Ele é, Ele não é um conto de fadas, Ele não é uma historinha. Eu vivo Ele todo dia na minha vida, eu sei quem Ele é, aleluia. Primeiro João 1,17, 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção, por que nós nos congregamos? Por que nós devemos congregar? Irmão, esse texto aí, às vezes as pessoas leem meio isolado. Esse capítulo aí é meio complicado, porque as pessoas leem os textos dele, os versos de maneira separada, né? Mas é tudo um contexto aí. Mas veja lá, no entanto, se no entanto andarmos na luz, veja, o que a gente quer? Que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo pecado, amém? Quem é que quer que Jesus perdoe todos os seus pecados? Ninguém quer? Eu quero que Jesus perdoe todos os meus pecados. Mas está ali, tem condicionais ali. Se, no entanto, andarmos na luz, eu estou andando na luz? Se eu estou andando na luz, até pode ter um pecado, eu posso até pecar. Pode acontecer de eu pecar. Mas se eu estou andando na luz, vai ser mais difícil. O problema é que tem pessoas que querem andar nas trevas, permanecer nas trevas, continuar nas obras das trevas. E a igreja não pode andar nas obras das trevas. Então aqui eu sou ensinado que eu não posso andar mais nas obras das trevas. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão. Eu quero o perdão de Jesus, mas eu não tenho plena comunhão com meu irmão. Então, se eu andar na luz, e se eu tiver plena comunhão com os meus irmãos, então, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, tem condicionais. Então, irmão, aqui a gente aprende como viver, aqui a gente é ensinado. Ontem eu falei com uma pessoa ali, antes do culto aqui à noite, e ela falou, olha, uma pessoa tal veio me confrontar, dizendo que eu não preciso ser tão radical na igreja, eu não preciso mudar algumas coisas. Aí a pessoa falou assim, a pessoa que me disse isso, pastor, começou a ir numa outra igreja, e ela falou assim, eu vou lá, entro, ouço uma palavra e vou embora para casa. Eu falei, pois é, mas se ela entrar num gabinete pastoral, olhar para um ministro do evangelho e falar para ele o que ela vive, ele vai dizer para ela que ela está em pecado. Então, dois tipos de pessoa. Eu posso entrar aqui na igreja, num culto de domingo, sentar, cantar umas músicas, ouvir uma palavra, entender a palavra como eu quiser, e ir embora para a minha semana, e não mudar nada na minha vida. Mas não é isso. E tem a outra pessoa que entra, canta umas músicas, ou uma música legal, me deu paz, ouço uma palavra, não, eu preciso mudar a minha vida. E aí, irmão, quando eu falo, eu preciso mudar a minha vida, meu Deus, aí o inferno inteiro se levanta. Mas fica tranquilo, fica com medo do inferno não, tá? O inferno é modo de dizer. O diabo com seus demônios se levanta. Não precisa ter medo do diabo não, ele já foi derrotado, tá? Deixa eu falar para você, avisar você que não você vai, ele já foi vencido na cruz, tá? O problema não é ele, o problema somos nós aqui. Quando eu entro e ouço uma palavra e vou embora, senti um pouquinho de paz, deu um alívio, vou embora, e não quero mudança, está tudo certo. Agora, quando eu entro e falo, opa, eu preciso mudar, eu preciso me posicionar. Aí, irmão, vai ter confronto, vai ter guerra, mas fica firme que tem vitória. Essa é a diferença. Andar na luz. Então, infelizmente, tem pessoas que vêm na igreja, sentam na cadeira do seu lado, participam do louvor,
dão dízimo, dão oferta, mas continuam vivendo obras das trevas, andando nas trevas. Não tem comunhão com a igreja. Então, certamente não vai ter perdão dos seus pecados. Vai viver uma vida de engano e aí possivelmente vai morrer para o inferno. Deixa eu dar uma pausa aqui. Por que devemos congregar? Quero ouvir a tua opinião. Aleluia. A gente já vai encerrar. Por que você deve se congregar? Por que você deve congregar? Aleluia. Sim, é você. Pode falar. Aleluia. O quê? Vai, fala algo. Você estava espreguiçando. Peraí, tá filmando aí, Bruno? Olha ela, tá filmando? Isso, Sandra. Amém. Tá vendo? Ele me ama, gente. Isso é amor de muitos anos. Eu falo assim por mim, por que eu devo estar aqui congregando com vocês? É aquela questão que ele acabou de falar. Você vem ao culto, você ouve a palavra, e você gosta até, ouve os cantos, sente a paz, sente a presença, e você vai embora, mas você não quer mudança. Aquele outro também vem, sente a paz, até quer mudar, mas não consegue. Mas o perseverar e o querer e o desejar de todo o seu coração faz você estar congregando aqui em todo momento, diariamente, assim como se diz, diariamente, né? E estar nos cultos, estar na presença, estar com os irmãos em comunhão, quando tem algum evento da igreja, estar participando. Isso me faz congregar. É o querer mudança constantemente, não querer continuar como eu estou. Porque eu falo que nós temos que buscar conhecimento diariamente, para nós não morrermos espiritualmente. Amém. Mais alguém? Pode falar, gente. Por que você tem que congregar? Por que você acredita que você precisa congregar? Eu sei que você quer falar, vai. Vence esse. Calma, não tem comunhão. Há alguns anos atrás, era muito fácil para eu estar na igreja e participar de todos os cultos, de todas as atividades. E eu achava isso o máximo, né? Porque eu pensava assim, nossa, mas tem tanta gente que pode estar e não está, e sempre foi um prazer muito grande. Desde, sei lá, acho que 13, 14 anos que eu congrego. E aí, quando o Isaac nasceu, eu comecei a ter muitas dificuldades. Porque por falta de conhecimento, as pessoas no outro ministério onde eu estava, elas, assim, achavam um pouco estranho, né, eu não poder, assim, eu não conseguia me adaptar e tudo ficou muito difícil para mim, com os meus olhos humanos. E o tempo foi passando, as dificuldades foram aumentando, por causa das questões sensoriais que ele tinha. E um dia Deus ministrou no meu coração assim, agora é que eu quero ver qual é o tamanho do seu prazer em estar na minha presença, em estar na minha casa, congregando. O que é que você vai me oferecer? Então eu tive que romper barreiras para estar aqui. Literalmente isso. Eu tive que romper barreiras. Eu tive que romper visões, olhares. Eu tive que romper até mesmo dentro da minha casa com o próprio Isaac. De muitas vezes eu vir para a igreja com ele berrando dentro do carro. E eu disse para ele, talvez mesmo até sem ele entender, se acostume, porque essa é a coisa que eu mais gosto de fazer. E um dia, a psicóloga falou assim para mim, você faz alguma coisa para você? Ela
trata de tudo, né, de todos os acompanhamentos, porque você está sempre com ele, você cuida. E você faz alguma coisa para você? Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Eu falei, tem. O que eu mais amo fazer é estar na igreja. Ela falou assim, não, para você. Eu falei assim, pois é. Na verdade, não é para mim que eu faço isso, mas é o que eu mais amo fazer. Então, fica aí um alerta para quem tem alguma dificuldade, às vezes chega e fala assim, eu não posso hoje, não dou conta, não vou. Vai ter momentos que realmente não vai conseguir estar. Vai ter um momento que eu não vou conseguir estar aqui. Mas eu fui me adequando e Deus foi ministrando no meu coração, porque eu gostava muito de estar aqui. Eu não tinha dificuldade nenhuma para estar. Júlio sabe, né? Eu não faltava de uma escola bíblica, eu não faltava de um culto, eu estava ali. Não tinha impedimento. E aí veio vários impedimentos sérios, que eu poderia até usar eles para falar assim, não posso mais. Agora eu tenho uma responsabilidade aqui que me impede de estar. Mas eu fui me adequando, eu fui me moldando, fui sendo confrontada, mas doeu como uma prensa mesmo. Mas eu venci. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que você entendeu. Então, é isso. Eu ainda desconheço, pensando rapidamente, eu realmente desconheço algum motivo, lógico que vai aparecer. Até porque eu estou falando aqui no púlpito, então vai aparecer certamente, né, para me confrontar. Mas eu desconheço algum motivo que me tire do culto. E olha para mim aqui, eu sou melhor que ninguém. Mas eu sei o que ele fez na minha vida. E por, sei lá, 20 e tantos anos, eu fui sem nenhum cargo, sem nenhum dinheiro, sem nada. Eu fui e sempre fiz. Porque eu sei o que ele fez na minha vida. Esse dia me lembrei, esses dias eu estava lá em Anápolis morando e eu estava numa igreja lá. E aí o líder, eu fui cuidar de um departamento de adolescentes, e aí tinha lá um casal que cuidava dos jovens, e a gente ficou muito amigo, muito próximos mesmo assim. Eles jantavam na minha casa, e a gente ficou uma amizade, eles tinham uma filhinha pequena, e a gente ficou muito amigo. E aí no culto de jovem, ele falou assim, prega lá. E aí eu, beleza, vou pregar. E eu preparava a semana inteira a mensagem e tal, e preparava tudo. Chegava no sábado no culto, né? Ele estava lá, tinha o louvor e tal, e até ele fazia a parte do louvor. Aí chegava o pastor da igreja, chegava e falava com ele, quem vai pregar hoje? Aí ele falava, é o Marcos. Aí o pastor ia, acabava o louvor, pegava o microfone, pregava, encerrava o culto e a gente ia embora. Não aconteceu uma vez, aconteceram várias vezes isso. Ele chegava em mim assim, todo constrangido, assim, me abraçava, chorava. Eu falei, cara, tranquilo, faz parte. Está tudo certo. E eu não sei porque acontecia isso, mas acontecia isso. Sabia que era eu que ia pregar, e ele pegava o microfone e pregava. E eu ia embora com o meu caderno, com a minha folha, tudo tranquilo, tudo em paz. Então, assim, irmão, acontece muita coisa na igreja, muita coisa. Mas, irmão, eu desconheço ainda motivos que vão me tirar do culto. Porque eu sei o quanto é importante isso aqui. Eu sei o poder que há na igreja quando ela se reúne, quando ela está em unidade, em comunhão. Eu sei que Deus te deu talentos, te deu dons, te deu unção. E eu preciso receber da tua unção, dos teus dons. Eu preciso aprender com você, crescer com você, ter comunhão com você. Eu preciso estar junto com você. Então não é por causa disso, daquilo, é porque quem me conhece há 30 anos sabe que é por causa de Jesus. Eu sei o que ele fez na minha vida. Está tão longe, mas tão longe. Como Paulo, olha, não alcancei nada ainda, mas eu estou lutando como você.
Mas eu sei, irmão, que é importante estar no culto congregado. Se vier um monte de pensamento, não, eu não vou. Irmão, o dia que o diabo mais se levantou para impedir você de vir, é nesse dia que você tem que vir. Segunda-feira eu saí mandando mensagem para um monte de família que não estava aqui. Um monte de gente. Falei, gente, você não estava no culto, a gente estava falando. Não, pastor, quando você. Falei, gente, teve uma palavra, teve um apelo, que toda a igreja foi no apelo. E todo mundo recebeu alguma coisa. Falei, você precisava estar aqui com a tua família. Você ia ser muito abençoado. Não, porque a semana foi difícil, aconteceu isso, pastor. Eu falei, eu sei de tudo isso, querido, também passei por isso. Sexta-feira eu fiz um jejum, das 6 da manhã às 6 da tarde. Irmão, nunca passei mal num jejum. Deu 5h30, eu achei que eu ia morrer. Me deu um negócio, depois você passar mal no sofá. Eu estava sozinho em casa e tal. Eu pensei, vou morrer, já acabou. Vou morrer em jejum, aleluia, agora tenho que bênção. Pensou que maravilha? Morrer em jejum. E faltava meia hora para comer alguma coisa. Não tomei café, a cabeça pensei que ia explodir. Mas o meu filho teve um dia abençoado. E a minha esposa teve um dia abençoado. Eu tive um dia abençoado. Mas na casa de baixo da minha casa, irmão, pensa numa... Aí quando foi 10 da noite, eu na cama deitado, eu pensei, caraca, é por causa do jejum. O diabo não conseguiu tocar na minha mulher, no meu filho, nem em mim. E foi um dia abençoado. Mas, irmão, a região em volta de mim, meu Deus do céu. Pensa num levante do diabo mesmo. Então assim, irmão, fica firme, porque ele não pode tocar em você, querido, na tua casa. Mas assim, quando está sozinho, vixe, aí vira presa fácil. Eu estou sozinho, eu sou facinho do diabo destruir. Tchau, já vai embora? Amém, aleluia. Vai, vem aqui. Vem aqui pegar o microfone então, já que você cobrou tanto, vem aqui. Gritou lá, dá o microfone. É que tua voz racha, muito alta, isso aí. Não, o que eu estava pensando, que ele falou, não é a única maneira, porque Deus ele é autossuficiente na nossa vida. Mas a maneira que nós temos para congregar e estar dentro da igreja, lado a lado com o irmão, aquele irmão que mais dá trabalho para a gente, que mais cutuca a ferida da gente, é não olhar para o irmão, é olhar para Jesus. Sempre com o olho em Jesus. Eu não sei se uma vez ela nos trouxe uma mensagem. Eu acredito que sim. Eu vi essa semana, ainda mandei o Eloy me mandar o vídeo, que eu ia jogar no grupo da igreja, mas eu ainda não fiz isso. Eu tive cautela. Que o irmão fala para o pastor que vai sair da igreja, que não dá certo, que não, um monte de coisa. E aí o pastor fala para ele, pega um copo d'água e anda em volta da igreja. Rodeia a igreja. 3 vezes. Não sei se ele deu um número, eu lembro do número 3. Mas não, pega o copo de água bem cheio, até na boca, e anda em volta da igreja. Aí ele foi. Daí ele andou, tal. Aí acabou, ele falou, e aí, o que aconteceu? Caiu a água? Não, pastor, na primeira vez chegou cheinho, mas por quê? Porque eu fui muito atento, eu só olhei para o copo de água para não derrubar uma gota. Aí ele falou, o que você aprendeu com isso? Que eu não posso olhar para o lado, eu tenho que olhar para Jesus. E é isso. Assim você vai congregar, você vai ter comunhão, você vai estar lado a lado do teu irmão, e ele pode pecar, ele pode te machucar, e você não vai esmorecer, você vai continuar aqui no corpo de Cristo. Tremor, aleluia. É quando o ar-condicionado está ligado direto para a pessoa e fica aquela choradeira aí no culto, irmão. Esse é o tremor. A pessoa começa a tremer. Amém? Queridos, você está vendo que é meio arredondado ali no final ali? Quem já percebeu isso? Pô, mas aquela sala ficou meio esquisita, né? Porque ela ficou um bico lá, ó. Então a sala podia ser mais... Ou não?
Quem sabe por que aquilo ali é arredondado? Quem sabe que o templo, ele vinha até aqui? E que teve que quebrar a metade. Mas não ia quebrar. Êxodo 39. A Sanderlene falou, o pastor falou muita coisa aqui. Tem uma coisa que muitas vezes é chato, irmão, e eu vou falar para vocês, é chato. Principalmente como já estava pronto ali, ó, o que hoje nós temos aqui de vidro, tinha sido feito de concreto. Só que o templo, o altar, era para ser ali, ó. Era para ser não, foi feito ali, ó. Aqui tinha um altar. Começado a construir. Lá naquele canto tinha onde ia ficar a bateria. Então, como o altar seria ali, então fez esse arredondamento ali para ficar realmente. Só que aí o desenho veio e a gente não chegou ali num. Olha aí no Êxodo 39, por favor. Calma. Êxodo 39, versículo 42. Eu creio, irmãos. Quem quiser entender, está aqui na costa do envelope, ó. Aleluia. Como que era para ser? Como que era para ser? Então vamos lá. 39, isso. Olha lá. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a quem? Sanderlene estava falando sobre isso aí. Então aqui tem um modelo, diga assim comigo, um desenho. Um modelo. Mas Deus não deu um modelo para os filhos de Israel. Deus deu um modelo para Moisés. Agora, conforme o Moisés viu no 43, Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. Agora deixa eu passar para você que eu quero caminhar um pouco mais. Se esse templo está feito dessa forma aqui, a gente chega numa conclusão, Salvador, amém, pode fazer. E nós começamos até a fazer, mas a conta não fechou, porque Deus queria diferente. Por quê, irmãos? Porque hoje nós temos a oportunidade de crescer para lá. E como é que ia crescer? Nós temos o terreno de lá e nós estamos negociando a casa daqui. Mas e se era o contrário? Então diga assim, o desenho Deus dá apóstolos e profetas, e outros edificam sobre o fundamento. Mas é chato muitas vezes, porque se a pessoa quebra tudo aí, quebra essa parte aqui, mas vai gastar mais, ali já está tudo pronto, pastor, ali já está feito. Então muitas vezes, querido, olha isso aqui, você quer viver milagres? Você quer viver milagres assim, sobrenaturais? Que nem eu cheguei, a Paulinha veio me mostrar algo ali. Mas minha irmã passando por uma luta, que outro pessoal passando por uma luta, passando por aquela tal. Eu dei uma orientação, faz isso. Só que muitas vezes a pessoa não quer fazer. Mas a pessoa fez. E aí está o testemunho no celular dela ali. Olha, foi uma benção, eu nunca imaginei que ia ser assim. Olha o que aconteceu, olha o que não aconteceu. Abra sua Bíblia aí para mim, por gentileza, no Salmo 103. Imagina você assim, ó. Você está aqui agora, né? E eu vou te transportar agora lá para a época de Moisés no Egito. E o povo está lá passando por uma luta, passando por uma, sabe? A carga está pesada, irmão, a luta está terrível ali. E Deus vai deixando, mas Deus dá uma direção para Moisés. E o que é a direção? Para o povo se preparar. E Moisés chega com o povo.
Só que no meio do caminho, Deus endurece o coração do faraó. Foi Deus. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, eles estavam entre montanhas, eles estavam entre o Mar Vermelho, e eles tinham na sua retaguarda o exército de Faraó. Mas quem que preparou esse cenário? Quem mandou o povo ir? Quer viver milagre? Salmo 103, versículo 7. Diga assim comigo: ele revelou os seus caminhos a Moisés, e os israelitas seus feitos maravilhosos. Mas como que os israelitas viram o Mar Vermelho se abrir? Isso é um feito maravilhoso, irmão. Mas Deus deu uma direção para Moisés e falou para o povo: vem comigo. Só que a hora que chegou lá, o povo começou a falar: Moisés, espera aí, não tinha cemitério suficiente lá não para você nos trazer para cá? Muitas vezes você vai fazer o que você não quer fazer, mas foi o que Deus mandou fazer. Mas Deus manda fazer através, querido, por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque não adianta ter comunhão, oração, partir do pão, se não tiver obediência à doutrina. E a doutrina Deus não dá para os filhos, a doutrina Deus dá para uma paternidade. Consegue entender? Assim a igreja vê feitos, irmão, vê coisas tremendas, mas muitas vezes quando você fala é aqui, não é ali, aí a pessoa tem uma resistência, e aí não vê os feitos. Põe na outra tradução aí, por gentileza. Fez conhecido os seus caminhos a Moisés, irmãos, porque senão cada um caminha do jeito que quer, e a igreja não chega em lugar nenhum. Ele dá a direção de um caminho. Aqui nós temos nessa igreja aqui, que não é melhor do que ninguém, e também no meu ministério não é melhor do que o de ninguém. Nós todos, o melhor aqui é Jesus, mas são ministérios diferentes. É o que aconteceu com Filipe em Samaria. Enquanto Filipe estava ali, estava parecendo que estava tudo bem. A hora que chega os apóstolos, o cara fala: nossa, que chato. Por quê? Porque vai corrigir rota, vai mudar, sabe? Vai mexer em estruturas, vai mexer, e muitas vezes não é legal. Fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os feitos aconteceram quando eles caminharam num caminho que não foi dado a eles, mas foi dado ao seu líder. Amém? Deus vos abençoe.